E como é tradição aqui do canal, hoje nós vamos trazer uma análise e um resumão dos pontos importantes do evento Flutter in Production 2024. Então, será que acabaram com o Flutter esse ano ou não? Fala galera, beleza? No dia 17 de dezembro de 2024, aconteceu o evento Flutter in Production. A ideia do evento foi trazer os roadmaps e também algumas ideias, e a própria visão do Flutter a partir do ano de 2025. Então nesse vídeo, a ideia é fazer um resumo dos pontos mais importantes que eu considerei nesse evento, também trazer uma análise e algumas opiniões próprias aqui sobre o evento em si e sobre os próximos passos do Flutter. Bem pessoal, o evento ele teve cerca de 1 hora de duração, mas o mais importante ali, o conteúdo mesmo do evento foram aproximadamente 40 minutos. Os 20 minutos finais ali foram uma ideia ali de perguntas e respostas ali da comunidade e algumas perguntas e respostas que já estavam fixas ali. Então não foram assim perguntas tão interessantes, então o grosso mesmo do evento foram 40 minutos. Então o evento ele começou aqui com esse músico aqui, compositor, bem conhecido lá nos Estados Unidos, que ele acabou usando o Flutter, começou a utilizar o Flutter para desenvolver alguns apps ali de música, da área dele. Então ele acabou virando dev e utilizando o Flutter justamente por ser cross-platform. E a ideia, pelo que eu entendi ali do evento, foi trazer uma pessoa que não é do círculo de desenvolvimento de software, ele não é um desenvolvedor nativo ali, propriamente dito, mas é uma pessoa que acabou migrando de área ou começou a desenvolver software ali para projetos pessoais. E mostrando a facilidade do Flutter, mesmo para uma pessoa que não era técnica originalmente, e ela conseguiu desenvolver ali, conhecer o Flutter propriamente dito. Então, pelo que eu entendi, a ideia do evento foi essa, trazer alguém que desse essa cara, então, de mais facilidade de você aprender uma tecnologia. E aí, nesse bate-papo ali, eles basicamente trouxeram alguns números do Flutter. Por exemplo, eles trouxeram ali um número de uma estimativa de que a gente tem mais de 1 milhão de desenvolvedores Flutter hoje, e um número bem interessante, que a gente já tem esse número divulgado ali em outras plataformas, mas de que a gente tem 28% dos novos aplicativos em Flutter na iOS Store. Então, todo aplicativo novo que está entrando na iOS Store, 28%, ou seja, mais de 1/4 desses aplicativos, eles são feitos em Flutter. Então, mostrando uma grande relevância do Flutter também no mercado de iOS. Então, veja que a gente tem várias formas de desenvolver para iOS, e o Flutter hoje ocupa aí uma boa porcentagem de adoção de uso, mesmo tendo várias falhas ali e várias questões de compatibilidade com o iOS. Então a gente sabe que para o Android o Flutter é muito melhor e muito mais completo do que comparado com o iOS. Então isso é bem interessante, mostrar a evolução do Flutter para iOS. E uma questão interessante então é o que faltou nessa parte de números aí. Então, para mim, acho que poderia ser mais interessante se eles trouxessem números mais atualizados do número de aplicativos que tem na Play Store. Então, trazer um número atualizado, então no final de 2024, quantos apps eu tenho publicado no App Store que são Flutter, e principalmente mostrar essa questão de aplicativos novos versus aplicativos antigos, porque o que acontece? Nas lojas sempre você vai ter aplicativos legados, que são lá desde o começo da loja, e que se esses aplicativos eles não são retirados da loja, eles vão acabar inflando então a questão dos SDKs que são utilizados para desenvolver ali com o aplicativo. Então se a gente pega lá na Play Store, vai ter aplicativo que está em Java, então provavelmente vai contar como um aplicativo nativo. Então não significa que as estatísticas ali que são repassadas para nós, elas são totalmente confiáveis e retratam o momento. Então essa questão de mostrar, por exemplo, novos apps ou apps do mês ou quantidade de apps do ano, do semestre, seria bem interessante. E como eu venho falando aí durante o ano de 2024, essa era uma percepção que eu já tinha, até mesmo pelo contato com outras tecnologias, de que o Flutter ele estaria entrando então no mercado Enterprise. E esse foi o foco principal aqui de todo esse evento e de todo esse vídeo. Mostrar que o Flutter ele evoluiu em várias fases e no momento agora, a partir de 2025, o Flutter entra numa fase que a gente chama de Enterprise, ou seja, entrando em empresas gigantescas, em aplicativos gigantescos que, primeiro, exigem estabilidade, exigem durabilidade daquela tecnologia e principalmente produtividade,
para que você tenha ali um retorno de investimento. Então a gente viu durante o ano inteiro de 2024 várias empresas migrando, por exemplo, do React Native, do Ionic, do Xamarin e até mesmo de aplicativos nativos lá escrito em Swift ou Objective-C ou Java e Kotlin, migrando para o Flutter justamente por conta dessa característica do cross-platform, na ideia de você conseguir cortar custos, mas ainda assim ter uma produtividade excelente do teu time para que você consiga entregar de uma forma mais rápida. Então o foco ali do evento foi mostrar essa evolução do Flutter numa era experimental, né, que seria ali de 2014, 2015 até 2018, onde a gente tem o primeiro grande marco do Flutter como um Flutter estável. Então, de 2018 até o ano que a gente está, no ano de 2024, como um período de crescimento do framework. Então, é um período que a gente viu mais funcionalidades. Então, a gente viu entrega de novas plataformas, como desktop, web. A gente viu novas funcionalidades de renderização, como o Impeller, por exemplo. A gente viu melhorias, né, implementações do Material Design, várias coisas de animação. Então, ou seja, a gente viu várias coisas nesse período de crescimento. E aí uma questão que muitas pessoas já começaram a levantar em 2024 é que o Flutter parecia que tinha estagnado. E a ideia é justamente isso, que agora ele está entrando nessa fase de Enterprise. E quando você entra nessa fase de Enterprise, basicamente o que você quer é estabilidade. Você vai entrar numa fase mais de polimento e completude de funcionalidades. O que significa isso? Então, se a gente olha, por exemplo, o Android, ele é bem servido de funcionalidades, desde a parte de UI até a parte mais de performance. Quando a gente vai, por exemplo, para o iOS, a gente já tem uma falha já de questões de interface que não são bem compatíveis com as guidelines da Apple. A gente vê a questão de renderização lá com o Impeller que não é tão boa, né? Principalmente quando era o Skia, não era tão boa. O Impeller melhorou, mas ainda tem vários problemas na questão de animações, etc. E quando a gente, por exemplo, vai para web desktop, a gente sente ainda mais falta de alguns recursos. Então, a ideia principal agora dessa fase que o Flutter está entrando é dar suporte total a essas plataformas, né? Ou seja, ter uma completude de funcionalidades. Então, não esperem, a partir de agora no Flutter, ver funcionalidades disruptivas, né? Ou seja, coisas totalmente novas para todas as plataformas. Então, o que a gente vai ver agora vai ser um polimento e novas funcionalidades específicas de cada plataforma, ou seja, do que está faltando para cada plataforma. Então, um exemplo que a gente pode citar, vamos pegar, por exemplo, o desktop. Então, já está sendo trabalhado numa funcionalidade multijanela, que é uma funcionalidade que não tem se você for usar o desktop hoje, mas que é uma funcionalidade que é exigida no desenvolvimento do desktop. E é uma funcionalidade, obviamente, o desktop em si é uma plataforma que é muito utilizada no mercado enterprise. Então, você precisa ter funcionalidades completas para você desenvolver para desktop. Então, o Flutter agora ele vai focar nessa direção, né? Então, esse foi o foco principal do evento. E aí, para quem viu o evento inteiro, né, talvez vocês tenham percebido, mas caso não tenham percebido, né, a minha análise sobre esse evento como um todo é que esse vídeo ele serve como um discurso de venda, né? Um marketing, enfim, um aulão, digamos assim, para você mostrar para o mercado que o Flutter está preparado para a produção. Então, trazendo ali, declarando que o Flutter é Enterprise, mostrando questões de estabilidade, de coisas que vão ser trabalhadas no framework, mostrando também cases de sucesso, né, de empresas grandes que estão adotando o Flutter, e uma série de outros recursos, né, até mesmo mostrando ali o sistema de packages, que tem bastante packages, mostrando o número de contribuidores que tem, mesmo fora da própria Google, né, que estão contribuindo com a evolução do framework, mostrar algumas empresas parceiras de nome, né, como a questão da Canonical, da LG, etc. Então, o foco principal parece vender o Flutter como essa ideia de Enterprise. Então, provavelmente esse vídeo foi mais focado para o mercado, né? Então o evento em si foi mais focado para o mercado do que para os desenvolvedores. Então, se a gente for olhar nessa ótica, é claro que para os desenvolvedores o evento não foi tão interessante, né? Não foi tão legal, mas provavelmente o evento ele foi focado mais para o mercado, né? Talvez foi uma falha de comunicação do time do Flutter,
né? Mas o próprio nome do evento diz, né? Flutter em produção. Então ele é mais focado para o mercado do que para o desenvolvimento. E então, né, esse definitivamente não é o fim do Flutter, mas sim, né, o começo de uma nova era, onde a gente vai ter estabilidade e o desenvolvimento de funcionalidades, né, para cobrir, né, uma completude de funcionalidades em cada uma das plataformas e assim tornar o Flutter cada vez maior, né, e mais estável para o desenvolvimento de todas as plataformas para que ele dá suporte. Nessa parte, né, o evento também poderia ter focado mais, né, falado mais de cada uma das empresas, principalmente empresas grandes que têm adotado o Flutter. Então eles citaram alguns casos recentes, como por exemplo a Supercell e a Universal Studios, que eles reduziram 45% da codebase. Né? Então eles mostraram aí, por exemplo, o sucesso do Hive lá para o desktop, e eles também mostraram ali o caso, né, do uso do Flutter pela Xiaomi, né, para fazer lá toda a parte do app e da central multimídia lá dos carros, etc., que eles estão criando. Então são casos interessantes. E eu acho que o ponto alto ali dessa parte do Enterprise foi trazer, né, os caras da LG para falar um pouco sobre a adoção do Flutter pela LG, que acabou se tornando aí vamos dizer assim, uma parceria Enterprise bem interessante. Então, para quem não sabe, pessoal, esse ano a LG começou a utilizar o Flutter nas Smart TVs para fazer alguns aplicativos ali. E eu não sabia ainda disso, né? Mas obviamente eles fizeram testes em um aplicativo real do Flutter lá no Japão, nas TVs do Japão, e foi muito bem aceito, principalmente porque reduziu a parte de consumo de CPU e memória nas TVs, que são recursos mais limitados, e também aumentou a produtividade no time para fazer a entrega dessas funcionalidades. E aí com isso, então, eles decidiram que a partir de 2025, todas as Smart TVs da LG vão ter essa tecnologia do Flutter embarcada para a construção dos aplicativos, com a ideia de que você tenha uma produtividade na construção e, ao mesmo assim, você tenha performance, né, consumindo baixa CPU, baixa memória e assim por diante. O que você não tem na web, né, porque é fácil de construir, mas a performance não é legal para uma TV. E o nativo ele vai ser mais complicado para você construir, né, mas a performance vai ser excelente. Então o Flutter ele trouxe esse custo-benefício ali para LG. Então provavelmente esse foi o ponto alto ali da questão do evento, né, mostrando de fato ali, consolidando de fato o Flutter no mercado Enterprise. O evento também deixou bem claro essa questão do iOS. Então foram feitas melhorias ali na biblioteca Cupertino, né, deixando mais compatível com as guidelines lá do iOS, na questão de componentes e principalmente nas widgets para ficarem mais semelhantes na questão de animações, enfim, se adequar ao visual nativo lá do iOS. Divulgar essa questão ali dos 28% de apps na iOS Store que são feitos em Flutter, né, dos novos apps que são feitos em Flutter. E eles também citaram várias melhorias no iOS, como a questão ali da compatibilidade da UI, o suporte agora ao StoreKit 2, a adesão do Swift Package Manager ao invés do uso do Cocoa Pods, então isso foi bem interessante também. As melhorias no Impeller para renderização lá no iOS, para você ter mais suavidade, né, e melhores animações. E também eles implementaram, a gente vai ver ali um pouco mais à frente no vídeo, uma ideia de você usar extensões para estilizar os seus componentes, ou seja, as suas widgets, bem similar a como funciona no Swift UI. Então, trazendo essa cara mais do ecossistema da Apple para o Flutter, ou seja, investindo então mais na plataforma iOS, uma coisa que a gente não tem visto aí nos últimos anos. Então isso já mostra esse compromisso, né, demonstra pelo menos o compromisso deles de tentar melhorar a questão de todas as plataformas, né? Todas elas têm o mesmo nível, digamos assim. Na questão de funcionalidades gerais, que é o que realmente vai impactar o nosso dia a dia, não tiveram tantas novidades. Então a gente teve primeiro o foco no Impeller ali, nas suas melhorias. Então agora o Impeller ele será usado por padrão nos Androids ali com o Vulkan habilitado. Eles também citaram ali os avanços, né, no Flutter GPU, para você poder trabalhar, por exemplo, com modelos 3D, etc. Então isso vai ser bem interessante no futuro, né? Então as novas APIs gráficas, elas permitem isso. Isso vai ser legal para a gente no futuro,
poder explorar melhor o uso do Flutter para aplicativos mais específicos. Então imagine, por exemplo, você poder rodar um modelo 3D ali, né, de uma arquitetura de uma casa, por exemplo. Então é uma coisa que a gente vai poder fazer no futuro nativamente no próprio Flutter, tá? Entre outras questões como jogos, etc., que vão ser bem legais. Falaram também da questão do WebAssembly, que foi bem interessante para a questão do web, né? Então eles estão investindo nisso tanto para o desenvolvimento desktop, quanto na questão de extensões ali, ferramentas internas nas ideias. Então agora que o OSM, o Flutter ele consegue compilar 100%, né, para WebAssembly, e obviamente isso é bem interessante para o Enterprise. Eles não falaram com essas próprias palavras, mas no Enterprise é bem interessante porque o mercado Enterprise, principalmente de fábricas de software e empresas gigantes que fabricam software, geralmente eles vão ter sistemas ERP e derivados, né, que vão trabalhar ali no navegador. Então, se você tem uma tecnologia que vai trazer ali 2, 4 vezes mais performance do que o JavaScript tradicional, isso para essas empresas é muito interessante. E principalmente, né, na questão do custo-benefício de você escrever um código e poder compilar para múltiplas plataformas. Então, justamente eles mostrarem a questão do WebAssembly aqui, foi esse foco principal no Enterprise. Outra funcionalidade citada, e eu já até fiz um vídeo sobre essa funcionalidade, mas usando uma tecnologia, né, um package terceiro para fazer isso, são as Widgets Live Preview. E a ideia é que agora, né, provavelmente em 2025, você vai ter isso de forma nativa dentro do próprio Flutter e basicamente permite que você exiba um preview dinâmico de toda a widget que você tenha ali no Flutter, sem a necessidade de você precisar compilar aquela widget, ou seja, compilar o app para você ver como ela funciona. Inclusive, você vai poder setar variações, por exemplo, modo dark, modo light, etc. Setar textos diferentes, assim, criar variações e você vê como funciona o preview dessas widgets. Então, isso realmente é bem interessante. E já tem uma especificação pública que está aceita e provavelmente eu devo trazer um vídeo aí ano que vem falando um pouco sobre esse novo recurso. Outra funcionalidade que foi anunciada, mais como um preview, mais como um marketing, principalmente para tentar eliminar esse caráter de verbosidade que o Dart tem hoje por conta da composição das widgets, eles estão criando então um conceito de decorators, que basicamente vão ser extensões que vão, digamos assim, reduzir o código para que você faça estilização de componentes, ou seja, de widgets ali no Flutter, de uma forma ali, digamos, similar a como funciona hoje no Swift UI. Então, como eu falei para vocês, do ponto de vista de Enterprise, se isso trouxer mais produtividade para o desenvolvedor e aproximar ele de outras plataformas que eles já conhecem, isso vai ser bem interessante. É claro que isso é apenas ainda uma especificação, eu sempre estou de olho nas especificações e essa questão de extensões ali não é uma coisa que está bem ventilada ali, então eu acredito que é uma coisa bem interna, né, e provavelmente ainda está em fase de especificação. Então não é um código real que já vai vir aí nos próximos meses para a gente usar, né? Até porque tem packages, né, que fazem essa questão de estilização usando mixins, né, usando extensões para fazer isso. E também a gente tem o Flutter Mix, que permite que você crie componentes próprios usando essa ideia de extensões, né, ou funções para você descrever como vai funcionar as widgets. Então é mais ou menos essa pegada. E a gente tem outros recursos ali também que eles citaram, como por exemplo os enums shorthands e também os primary constructors, né, para tentar reduzir essa questão de verbosidade que a linguagem Dart tem hoje, tá? Então, mais ou menos essa ideia, mas com certeza eles poderiam ter trazido várias outras funcionalidades que estão sendo implementadas no Dart e não foram faladas aqui em nenhum momento. Uma funcionalidade aqui que confesso que eu não esperava, pelo menos nesse momento, ela diz respeito a uma resposta direta, de certa forma, ao KMP, que é o que? É você possibilitar o acesso, né, uma interoperabilidade direta com as plataformas nativas, ou seja, que de dentro do Dart você consiga chamar as funcionalidades de plataforma, ou seja, acessar um sensor, acessar a câmera, acessar dados da bateria, acessar algum recurso de software de compartilhamento, etc., diretamente do Dart. Então, eles estão chamando isso aqui, né, de Direct Access, né, ou seja, acesso direto.
e o recurso que eles estão chamando aqui é interoperabilidade direta para você acessar esses recursos. Eu ainda não estudei a fundo como que funciona isso no KMP, tá? Eu já dei uma estudada superficialmente no tema e me parece que a forma que o time do Flutter está implementando isso no Dart, ou está estudando isso no Dart, é de uma forma muito similar ou igual a que o KMP está fazendo. Então é o que a gente sempre fala, né? Se você tem uma nova tecnologia que está surgindo e implementa alguma coisa nova que muda, né, traz benefícios para todo mundo na questão do desenvolvimento de software, um framework, uma biblioteca, uma linguagem, uma tecnologia, ele deveria seguir esse exemplo e adotar esses novos padrões. É o que a gente viu, por exemplo, no React Native recentemente, que eles mudaram toda a arquitetura ali de renderização. Teve um outro package lá que eles implementaram também o uso do Skia, né, no React Native para fazer renderização de animações, etc. E agora eles mudaram toda a arquitetura de acesso a recursos nativos justamente para ganhar mais performance, que foi, por exemplo, um drawback que eles tiveram em relação ao Flutter. E o Flutter agora também não está ficando para trás nessa questão de acesso nativo que o KMP aí está implementando. Então hoje, por exemplo, no Flutter a gente vai ter, né, a partir de hoje a gente vai ter 3 formas de acessar esses recursos de plataforma. Seja por meio do Platform Channels, que você vai criar um canal de plataforma ali, né, entre o Dart e o Kotlin, o Swift, etc. E aí o Flutter Engine é que vai gerenciar isso, né, fazendo ali um compartilhamento de memória, ali um buffer de memória. Então tem uma questão ali mais técnica, né, de como que isso funciona, mas usando então um canal, né, de plataforma ali para as duas plataformas, né, seja o Flutter e o Dart se comunicar com a plataforma host que a gente chama, né, seja o Android, iOS e assim por diante. A segunda evolução que a gente tem, né, é o uso do FFI e do JNI, para a gente conseguir acessar o código ali nativo de cada plataforma. Ou seja, usando ali C, C++, Objective-C, Swift, Kotlin, Java, etc. Né, a linguagem da plataforma que a gente estiver acessando. Então o Flutter tem desenvolvido plugins para auxiliar na geração desses códigos de uma forma automatizada e que a gente tenha mais produtividade. E essa terceira fase aqui, que é uma fase ainda de planejamento, experimental, que eles estão desenvolvendo, é uma forma de acesso direto. Ou seja, você não vai mais precisar escrever um plugin, escrever um package ali que vai fazer essa comunicação entre o Dart e a plataforma ali, iOS, né, host, né, a plataforma iOS, Android, etc. Então, de dentro do Dart você vai conseguir acessar código Swift, código Kotlin e assim por diante, para fazer o funcionamento e a comunicação com esses recursos de plataforma. Então é uma abordagem bem interessante e, como eu falei para vocês, é muito similar, né, se não igual, à implementação do KMP. Então a gente tem que ficar de olho nisso, mas como eu falei para vocês, né, teve algum vídeo que eu falei sobre o KMP e eu falei exatamente isso. Se funcionar muito bem para o KMP essa questão de acesso direto, isso tem que vir para o Flutter e parece que eles já estão se mexendo em relação a isso. Então a gente pode encarar isso, né, como eu falei, como uma resposta ao próprio KMP. Bem, e o que faltou nesse evento, na minha opinião? Então, eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que seriam mais interessantes. Então, como o evento ele focou no Enterprise, na minha opinião, eles deveriam ter falado mais da questão de padronização e estabilidade do framework. Falando, por exemplo, da nova seção de arquitetura, né, que foi trazida recentemente, né, que a gente noticiou aqui em primeira mão no nosso canal, mostrando, então, essas recomendações de arquitetura para que, né, ou seja, deixando isso bem claro e para que as empresas que comecem a adotar o Flutter agora nas empresas, na questão do Enterprise, comecem já a desenvolver nessa nova arquitetura. Então poderiam ter mostrado, por exemplo, um caso de uso de alguma empresa que já adotou esse padrão arquitetural e já tem rodando ele em produção. Isso mesmo poderia ser pego alguma empresa que já usa o Flutter há muito tempo, mas que usa esse padrão. Então seria bem interessante e isso com certeza faltou no evento. E também eu senti falta deles mostrarem mais funcionalidades na prática da questão do Flutter no Enterprise, falando mais sobre, por exemplo, observabilidade, mais sobre analytics, questões de segurança, né? Não falaram nada sobre isso. A questão de facilidades da IA, por exemplo, no negócio, que o Flutter, né,
torna isso fácil, né, de fazer essas integrações. Então isso com certeza faltou, e pensando no Enterprise, com certeza faria bastante diferença. Outra questão, né, que eles poderiam ter explorado mais funcionalidades ali experimentais ou especificações que já foram aceitas. Por exemplo, o evento não falou em nenhum momento sobre as macros, e obviamente que a comunidade, os desenvolvedores não deixariam de passar essa questão, porque as macros são uma das funcionalidades mais aguardadas por Flutter, principalmente para melhorar a questão de produtividade e realmente tirar essa questão, né, da polêmica, né, ou seja, o problema que o Build Runner gera para a gente. Então, muitas tecnologias, muitos packages pararam de ser utilizados justamente por conta de problemas de performance do Build Runner. E se você tem isso de dentro da linguagem, por meio de decorators, enfim, você consegue até desenvolver novas funcionalidades que já estão, digamos assim, integradas à linguagem. E isso faltou, eles nem mencionaram as macros aí no evento. Então, com certeza aí foi um problema aí, né, uma falta de comunicação, ou quem sabe pode indicar até que as macros, quem sabe, nem venham para a gente em 2025, ou que o desenvolvimento delas estejam pausadas, né, enfim, por qualquer motivo técnico ou mesmo de negócio que a gente não sabe. Também eu achei que eles poderiam explorar um pouco mais a questão do WebAssembly, então outros usos do WebAssembly, e também como aplicar isso no Enterprise. Então, se o foco do evento era mais para negócio, mais para o mercado, eles poderiam explorar mais essa característica do Flutter para isso, né, para o mercado. Então, ficou uma coisa meio solta ali do uso do WebAssembly. Uma outra coisa que eu também acho que eles poderiam fazer era ter mostrado mais a questão das contribuições do Git, inclusive ali mostrar os maiores contribuidores, né, open source ali, que muitos deles ali nem são do próprio Google, né, nem são do próprio time do Flutter. Então eles poderiam fazer algum tipo de premiação, enfim, mostrar como que as pessoas ali que eram até de fora do Google e do time do Flutter conseguiram contribuir, e com certeza isso poderia acalmar um pouco as polêmicas recentes ali da questão do fork do Flutter, e também poderia, né, motivar novas pessoas a contribuírem para o framework. Então isso foi uma oportunidade que foi perdida. Eles poderiam ter feito isso, na minha opinião. E por último, acho que a questão que eu falei no começo do vídeo é que teve uma sessão de 20 minutos de perguntas e respostas ali, ou um FAQ, digamos assim. Algumas coisas foram gravadas e a gente teve perguntas ali que foram selecionadas, digamos assim, ao vivo. E aí, nessa questão de perguntas do ao vivo, aí, o evento se perdeu totalmente, na minha visão, né? Primeiro, a pessoa que estava selecionando as perguntas, selecionou perguntas que não tinham nada a ver com a questão do Enterprise ali, propriamente dito, e as que tinham a ver, o time do Flutter ali, né, essas 4 pessoas que estavam ali para responder, não responderam de forma contundente, né, não trouxeram ali nenhum fato novo, nem nada interessante. Então eles perderam esse espaço, né, para se conectar mais com a comunidade e trazer ali, né, um FAQ ali, né, perguntas e respostas mais relevante, né, e que atendesse ali aos anseios da comunidade. Então, mesmo que você teve um evento ali focado no Enterprise, essas perguntas ali, né, no ao vivo, digamos assim, poderiam ser muito mais exploradas. Bem, pessoal, então o Flutter entrando no mercado Enterprise, como eu já tinha falado para vocês, é uma excelente notícia. Isso significa que o framework ele vai ser duradouro, é uma tecnologia que vai ser mantida pelo Google. A gente com certeza vai ver, né, uma estabilidade de funcionalidades e novas funcionalidades que estão faltando em algumas das plataformas. Então isso com certeza é uma notícia boa para a gente enquanto desenvolvedor, né? Também é uma garantia de que o Flutter vai durar mais anos, aí, principalmente com essa adoção de empresas grandes, que obviamente elas não têm interesse de ficar mudando a cada mês de tecnologia. Então isso é uma notícia muito boa, mas com certeza o evento falhou em trazer mais questões para o desenvolvedor, né? Ou seja, para quem está na ponta ali desenvolvendo o negócio. Então acho que o evento falhou um pouco nisso e talvez poderia ter trazido, né, encaixado elementos ali, ou encaixado assuntos, né, que, vamos dizer assim, são interessantes, são de hype para a comunidade, como a questão das macros, a questão de arquitetura, ou seja, trazer questões mais polêmicas ali, mas que se conectasse mais com a questão dos desenvolvedores mesmo, da comunidade. E isso realmente ficou faltando, né? Esperamos aí que talvez ano que vem eles façam novos eventos e
tragam mais essa pegada ali focada no desenvolvedor, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos no Flutter. E como eu falei para vocês, né, esse possivelmente aqui é o último vídeo do canal, então agora eu vou entrar numa fase aqui de pausa, né, uma fase de planejamento aqui para ano que vem. E com certeza aqui eu já estou com várias ideias aqui, a gente vai trazer várias coisas diferentes e novas aqui para vocês no ano de 2025, né? Então eu desejo para vocês aí um ótimo final de ano, né? Deixe aqui nos comentários aqui suas opiniões, o que vocês gostariam de ver ano que vem. Com certeza eu vou trazer assuntos novos aqui no canal, vou trazer dinâmicas novas, né? E novas iniciativas que vão ser bem interessantes e principalmente iniciativas, né, de qualidade que ainda muitas vezes não foram vistas aqui dentro da nossa comunidade de desenvolvimento mobile com o Flutter. Então, desejo para vocês um ótimo final de ano aí e nos vemos em 2025. Até mais!